Meu nome é Flávio. Existe muita gente ainda que é cético com relação a Bitcoin, criptomoedas. Nesse vídeo eu vou mostrar várias informações bem interessantes. Manda para aquele seu amigo que fala que isso não funciona, que isso é ouro de tolo, tem muito medo. As pessoas que têm medo é porque não conhecem. Quanto mais informações que mostrem que existem perigos, existem dificuldades, sim, porém, existem uma série de fatores que a cada dia que passa mostram que é um investimento que pode trazer muita rentabilidade e tem que tomar alguns cuidados, como qualquer outro tipo de investimento, como qualquer outro tipo de ativo do mercado financeiro. Você já ouviu falar a expressão o Bitcoin sobe caindo? A primeira vez que eu vi isso, achei o máximo. E é uma coisa impressionante. Agora, volatilidade isso significa mais ganhos. Outra coisa interessante que acontece no mercado é que os ativos sobem de escada, parece, e descem de elevador. Isso tem alguns motivos e eu vou mostrar o porquê. Aí eu perguntei para o Google, para o Gemini, por que as pessoas têm medo do Bitcoin? O problema maior é a questão da volatilidade. Os preços podem subir ou cair de forma brusca em curtos períodos de tempo. O medo pode levar os investidores a tomarem decisões impulsivas, como vender. E ele termina aqui: para reduzir os riscos é importante estudar e educar-se financeiramente. Se você sabe o que você está fazendo, se você entende como é o jogo, fica mais fácil minimizar perdas. E aí eu perguntei também quais são os ativos mais voláteis do mundo. Falou ações, futuros, criptomoedas, pares de moedas exóticos. Não sei o que significa isso, mas não vou entrar em detalhes. A volatilidade é uma característica que está relacionada à segurança dos investimentos, pois quanto maior a volatilidade, maior o risco de perdas. Só que tem um detalhe, né? Que ele não fez a conclusão aqui. Quem está no mercado financeiro, qualquer tipo de aposta que você faça, Mega Sena, Tigrinho, criptomoeda, ações, qualquer um, não interessa. Pegou o seu dinheiro e investiu, é porque você está querendo lucro. E os ativos com maior risco trazem maior probabilidade de você ganhar. Então, voltando para a criptomoeda. É arriscado? Sim. Tem moedas muito arriscadas? Tem. Vou mostrar um exemplo aqui interessante. Aqui ele fala quais as criptomoedas mais voláteis que existem. Essa SSWAR, NVIR, BUS, Ivana. Vamos dar uma olhada nessas moedas? Você vai lá para o market cap delas, vou no CoinMarketCap e vou dar uma olhada nessa moeda. Ela é o número 2163 do ranking. Aí destaca-se como uma plataforma descentralizada, dedicada, tal, melhor que as outras. Todas falam que são melhores que as outras. Maravilha, falou aqui, tem uma comunidadezinha, tem alguma coisa falando e parece uma moeda normal. Olha que gráfico interessante dessa moeda. Parece um monte de candlezinho pequenininho e de repente umas esticadas para cima. Vamos tentar aumentar isso aqui, né? Colocar na escala logarítmica, ver como acontece. Que gráfico é mais feio, na escala normal ou na escala logarítmica? Mas, entendendo o seguinte, essa primeira movimentação em uma semana, semana do dia 12 de setembro de 2022, logo após ela ter sido lançada, né, em 0,20 cents, 0,02 e foi até 1,70. Sabe quanto subiu isso daqui? 8.724%. Depois uma outra subidinha que ela deu aqui, que foi em uma semana, né? Ela subiu 8.024% e devolveu tudo. Então, só quem comprou e vendeu aqui conseguiu ter um lucrinho, porque senão depois ficou vendo essa moeda só se desvalorizar. Até que um belo dia, no início de uma semana, 4 de março de 2024, ela dá uma pampadinha de novo de 5.844%. Então, vamos fazer uma continha aqui, né? Vamos supor que você botou R$ 1.000 e ela subiu 8.700%, você ganharia R$ 87.000 em uma semana. Como é que você imaginar que ia acontecer isso? Então você, não, uma hora isso aqui vai subir, né? Uma hora isso aqui vai para a lua, vai acontecer de novo do 8.000%. Será que essa moeda tem algum tipo de manipulação nela? Aí você olha a BUS.
Esse é um gráfico semanal. Essa semana que começou agora, dia 13 de janeiro. E ela simplesmente não parou de subir ainda, né? Se movimentando ali. E ela deu uma pampadinha de 1.157%. Vamos ver o gráfico da Vana. A Vana começou em 16 de dezembro, a semana que ela deu uma pequena pampada, 3.553%. Agora, você vai falar assim, eu vou então apostar em criptomoeda porque isso vai acontecer sempre? Assim, é meio impossível, né? Olha essa abusa aqui, ó. Você olha, você vê que ela tem movimentação, tal, tá listada em algumas corretoras, mas é uma moeda que a chance de perder dinheiro nela em vez de ganhar é muito maior. Começa a filtrar, começa a entender que dá para você ganhar dinheiro nesse mercado, dá para você dar um estirão desse, como se você tivesse jogado no tigrinho e acertado, dá. Agora, quem vai pegar o dinheiro e vai colocar lá R$1.000 numa moeda dessa, R$10.000 numa moeda dessa, e vai entender que em uma semana ela vai subir 5.000%. É muito risco. Tem que começar a filtrar que existem ativos que têm uma volatilidade absurda, que tem muita manipulação, a gente vai ver alguns detalhes daqui para frente. Existem ativos que você consegue ter uma visualização melhor, você consegue ter uma programação, você consegue fazer um DCA de compras, a gente vai ver isso mais para frente também. Quanto mais você vai para o lado arriscado da coisa, né? Quando você vai para o lado mais negro da força, você sabe que você pode ficar poderoso, mas pode ser ruim. Quanto mais você vai para ativos com total risco, o ganho é absurdo, mas o risco é absurdo. Então a gente tem que dar uma olhada no que aconteceu, né? 2009 foi invenção do Bitcoin, só tinha ele. Depois veio o Ethereum, e depois vieram outras moedas, né? Litecoin, outras moedas. E a cada ano que passa, você tem um número maior de moedas aparecendo. Em 2024, o CoinMarketCap fala que temos 10.000 moedas com um aumento de 25% em relação ao anterior. Isso, aparentemente, não para. Então, você saber qual moeda você escolher numa situação como essa, não é fácil. Você vê muitos youtubers que falam as 5 maiores criptomoedas para se investir. Depois você vê outro cara que fale 5. Daí você vê que os 5 que um falou não tem nada a ver com os 5 do outro. Porque cada um vai estar olhando uma narrativa diferente. E se você pensa no mercado que ele realmente é ligado a narrativas, você precisa entender que é possível montar uma carteira de investimento que leve em consideração narrativas e ganhe em cima de narrativas. Agora, isso tem um começo e um fim. Você precisa apostar nesse ativo passou o hype, vende. Isso é o segredo desse mercado. Todo ativo nesse mercado de criptomoedas, ele tem as alocações, né? Quem são os donos dos tokens quando a moeda foi lançada e teve airdrop? Quem são os donos desse token? E a maioria dos ativos, elas estão na mão dos donos. Então vamos pegar a Ethena, por exemplo, que é uma moeda que está no hype, é uma moeda que tem grande possibilidade de valorização a curto prazo, médio prazo, longo prazo. 12% está com o desenvolvimento do ecossistema. Depois, mais 18% desenvolvimento do ecossistema. 30% principais colaboradores. Fundação, 2,7%. Investidores, 25%. Então, a gente sabe que todos os tokens, você pode pegar qualquer token, ele tem uma centralização. E no Bitcoin acontece isso também? Essa matéria é de 20 de março de 24. E aí, falando dos ETFs, mas fala quem são os principais detentores, né, de token do Bitcoin. Satoshi Nakamoto, 1.100.000. Existe toda uma polêmica que se um dia ele resolver vender, ele poderia levar o mercado a uma situação bem crítica. A Binance, como corretora. E aí, os caras cometem um erro monstro, né? É o Estadão, chama de Gayscale e chama-se Grayscale, de grey, de cinza, e não de gay. O fundo da BlackRock em 4º lugar, isso em março de 2024. Hoje já mudou muito isso daqui.
os Estados Unidos com 215 mil bitcoins e MicroStrategy também, que já do Michael Saylor, que já esse número já subiu demais. Depois a China, fundo ETF da Fidelity, grupo Finex. Aí você vai lá, Binance, Bitfinex, Robinhood, Binance. Então, corretora, Mt. Gox, Silk Road, que foi os bitcoins apreendidos, né, pelos Estados Unidos, Coincheck, Binance, OKX. Muitos bitcoins estão na mão de corretoras. Então, essas corretoras, elas têm o poder de manipular o preço ou de desalavancar. Eu gosto mais dessa palavra, né? Ela reflete muito mais a realidade. A hora que o mercado está eufórico, a corretora, que ela precisa de um jogo de ganha-ganha, né? Vamos entender a base de tudo, né? Por que um preço sobe ou desce? A gente tem que olhar o book de ofertas. Você tem uma ordem colocada a limite, quer dizer, a ordem vai estar colocada aqui de venda num valor X ou de compra no valor Y, e essa ordem só vai ser executada se o preço chegar lá, ou na compra ou na ponta da venda. Já uma ordem a mercado, ela limpa o book, né? Ela força a que todo mundo que está aqui execute essa ordem. Então, a ordem a mercado, ela é capaz de jogar o preço para baixo ou jogar o preço para cima, limpando as ordens que estão aqui. E o que a corretora faz? Ela vai lá e coloca contrapesos. Porque se todo mundo está comprando, precisa ter todo mundo vendendo. E essa desalavancagem do mercado vai fazer que o preço, mesmo subindo numa tendência forte, ele caia. Então, quando você vê o preço subindo e sempre dando essas agulhadas para baixo, ele vem, olha, a agulha, na verdade, ele está pegando essa liquidez que estava aqui, ó, para depois subir. Depois ele vem e dá outra queda para baixo, pega a liquidez de quem estava aqui, e assim que funciona o mercado. Ele vem e limpa o book, é normal que ele faça isso. Então, quando a gente entende que o jogo é assim, a gente tem que procurar pelo passado para entender que ele subiu muito forte, mas ele corrigiu 31%. Depois ele subiu muito forte e corrigiu 25%. E você começa a ver que tem um certo padrão. Olha lá, subiu, corrigiu 30%. Aí já aqui é bear market, aqui não conta. Subiu aqui, ó, corrigiu 18%. Aqui já a correção mais forte, né? 21%. 30%. Então, o que está me mostrando? Que o Bitcoin sobe e geralmente corrige 30%, 20%. Agora, dessa última fase que nós estamos, ele corrigiu menos, corrigiu 17%, o que levou muitas pessoas a acreditarem que nós teríamos uma correção mais forte agora. E aí você tem que olhar outros ativos, né? Por exemplo, se você pega o gráfico de STX, essas correções são muito maiores, né? Ele subiu aqui e corrigiu 42%. Depois uma outra correção aqui, 36%. O Ethereum no passado tinha correções mais fortes, ó, 62%. Depois aqui, 33%, 30%. Então, cada ativo ele vai ter um histórico. Se você quer investir no ativo, você precisa ou entender isso, fazer esse exercício gráfico, precisa entender que o jogo é esse. O jogo com esse ativo no passado, pode ser que mude, pode ser que seja maior, pode ser que seja menor, sem dúvida. Agora, você já começa a criar ferramentas para minimizar o caso de uma perda. Ou, por exemplo, se o ativo cair 30%, você não se desesperar e sair vendendo, porque normalmente ele faz isso. O que você precisa ver, a partir dessa queda de 30%, o que aconteceu com ele? Então, muda o jogo. Você começa a ter bases racionais para tomar decisão, com o histórico do ativo. Este parte para a segunda etapa, né, que é definir o teu perfil de investidor. Então, como trader,
Como trader, eu não me importo se ele está subindo ou se ele está caindo. Eu tenho possibilidade de abrir short ou de abrir long. Eu não importo se a volatilidade é grande ou não. Eu posso fazer operações rápidas de scalp, ou eu posso fazer operações de day trade, eu posso fazer operações de swing trade. Agora, como holder, já muda a minha ideia, porque eu começo a pensar em longo prazo, começo a pensar em análise fundamentalista, eu começo a ver como trader, eu vou ter que estar sempre preocupado com gerenciamento de risco, alavancagem, preço de liquidação. Como holder, não, as coisas são a longo prazo. E o controle emocional para um trader é muito maior, porque se você se desespera com o preço movimentando, caindo, você vai perder dinheiro a rodo. O holder já tem menos estresse. E o que ele fala aqui, ó, conhecimento necessário, autodomínio técnico e psicológico para holder, entendimento profundo sobre o ativo escolhido. É possível você mesclar um pouco dos dois? Sim. É possível como construir uma carreira como trader profissional? Ele ganha em torno de R$ 11.000 a 7.500 por mês. É uma profissão como qualquer outra. Tem seus altos e baixos, tem a necessidade de você investir tempo, muitas vezes dinheiro, você tem que fazer um curso, como qualquer outra atividade que você faça. Aí entra um ponto que muitas pessoas que entram no mercado financeiro entram com o seguinte pensamento: eu vou assistir um vídeo, ou vou ver indicação de alguém sobre uma moeda, vou comprar e vou ficar rico. Não é bem assim, né? Nada funciona assim. Mercado financeiro, criptomoeda, quanto mais conhecimento, quanto mais você se aprimorar, gera mais chances de você ter ganhos imediatos, mas o principal é gerar a chance de você ter ganhos consistentes. Esse é o ponto fundamental. Existe a coisa mais simples, o modo de investimento mais simples, que é o DCA, né? A média de custo em dólar. O que você faz? Compras, você vai fazer semanal, diário, mensal, quinzenal, e aí você, independente do preço, se ele está caindo, se ele está subindo, aquele dia que você programou para fazer o aporte, você vai lá e compra um pouquinho daquele ativo. E aí, durante um período longo de tempo, o que vai acontecer? Você vai ter um preço médio. Então aqui, como ele fala, por exemplo, o DCA é uma estratégia que pode beneficiar tanto iniciantes quanto investidores de longo prazo. Para os investidores de longo prazo, é uma maneira visa mitigar o impacto da volatilidade. Só que nem tudo são flores. Daí, nas considerações finais aqui, embora o DCA tenha seus benefícios, é importante notar, como qualquer estratégia de alocação de recursos, ele não garante lucro ou protege contra perdas. Você, entendendo que é um DCA, entendendo que existem ciclos de mercado, conhecendo o básico de análise gráfica, você já garante uma possibilidade de ganho maior. Porque chegando já à conclusão desse vídeo, que é a longo prazo, não importa se você for trader ou se você for holder, este mercado ele só vem crescendo. Do ano de 2023 para cá, essa matéria é, por exemplo, dia 29 de março de 2024. Taxa de crescimento do Bitcoin coloca caminho de ultrapassar a Microsoft. Aí você vai lá para baixo, quem são os principais ativos que existem, né? O ouro em primeiro, Microsoft, Apple, Nvidia, Saudi Aramco, Alphabet, que é o Google, Amazon, prata e Bitcoin. Bitcoin estava em nono. Se você pega hoje, em um ano, o que aconteceu? Ouro em primeiro, Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon. O Bitcoin está em sétimo. Pulou na frente da prata e da Saudi Aramco. Você vai lá para baixo, ó, o Ethereum está em 25º. Maior que a Netflix, maior que a Coca-Cola. Então, esse mercado, a criptomoedas, que antes era visto como a coisa de bandido, está em expansão plena. Está cada vez mais consolidado, cada vez mais regulado, cada vez com mais utilização. Isto é um caminho sem volta, que está ligado à tecnologia, às confluências que você tem
para futuro. Ah, mas Flávio, quer dizer que se eu comprar ativo agora, se eu comprar o Bitcoin agora, ou comprar o Ethereum, comprar Solana, comprar XRP que está no hype, quer dizer que eu não vou perder dinheiro? Não é isso. É você entender como é que o jogo funciona, como é que é a volatilidade dos ativos que você comprar, entender que tipo de investimento você vai fazer. Você vai ser para longo prazo como holder, para curto prazo como trader, você vai ter como se dedicar, vai ter como fazer um curso, vai ter como fazer alguma coisa nesse sentido. Possibilidade que você tem de ganhar, de multiplicar seu capital. O ano 2024, eu dobrei meu capital. Eu conheço pessoas, por exemplo, eu tenho um amigo meu que o sogro dele tinha 70 mil reais da aposentadoria que ele pegou e comprou Bitcoin a 18 mil dólares. Vamos fazer uma conta. 70 mil dividido por 18 mil, que estava o preço do Bitcoin. Ele comprou 3,88 Bitcoins. Se ele vendeu agora nos 100 mil, quer dizer que ele ganhou 388 mil reais. Ele multiplicou 5 vezes o capital dele. Isso em 700 dias, mais ou menos, que dá, quando o preço do Bitcoin estava em 18 mil. Ou seja, em 2 anos, ele multiplicou o capital dele por 5. Então, você imagina uma pessoa que é aposentado, que pegou 70 mil, quer dizer, não é um valor absurdo, mas também não é um valor que não dá para você, durante um tempo, guardar. E em 2 anos, multiplicou por 5. Como é que está a vida dessa pessoa agora? Está muito melhor do que era antes. Então, é possível. Por favor, mostre esse vídeo para mais pessoas. Entenda que isso funciona dessa maneira e que há possibilidade real de ganho. Precisa entender, precisa saber o que está fazendo, precisa gerenciar risco. Não dá para entrar na loucura, mas é totalmente possível. Se você gostou desse vídeo, me ajuda bastante se você comentar, se você se inscrever no canal, assistir aos outros vídeos que eu tenho e, inclusive, falar para mim o que eu preciso trazer mais informação.